Vamos dar início à apresentação do trabalho de conclusão de disciplina de Ciência e Tecnologia de Materiais. Eu me chamo Enio Silva e o tema do meu trabalho é o grafeno como um material revolucionário na área de telecomunicações. Nesta pesquisa, iremos abordar a tecnologia de material grafeno para a produção de equipamentos e componentes na área de telecomunicações que serão revolucionários na forma de transmitir dados em alta velocidade. O grafeno é um material flexível, transparente, condutor e extremamente resistente. Sendo muito mais forte que o aço, ele pode ser utilizado em diversos setores da indústria e vem sendo considerado a revolução na área tecnológica, com aplicações nas mais diversas áreas, como as dos semicondutores, na área de células solares, nas telecomunicações e muitas outras áreas. Com relação à ciência de materiais, ele é um material que pode ser utilizado como aditivo de materiais cerâmicos plásticos, téxtil, equipamentos médicos eletrônicos, como por exemplo os marcadores fluorescentes, e além disso pode ser utilizado para a construção de dispositivos eletrônicos. O grafeno é um elemento estrutural mais básico de alguns alótopos de carbono, e por esse motivo, a sua estrutura é considerada mãe de outras formas e alotrópicas de carbono. Aqui uma imagem do grafeno como estrutura de outras formas, como o grafite, o fulereno e nanotubos de carbono. Em relação à estrutura do grafeno, ela é uma rede bidimensional, possui uma estrutura hexagonal de átomos de carbono, a configuração híbrida de sp2, possui ainda um retículo bidimensional e pode ser visto como composto de subretículos implementados em forma de triângulos. Aqui apresenta-se a distância entre os retículos e os átomos de carbono presentes na estrutura do grafeno. Agora falaremos um pouco sobre as propriedades do grafeno. Ele possui a propriedade mecânica, com uma alta impermeabilidade. Ele é bastante resistente, tem uma densidade de 0,77 gramas por metro cúbico e tem bastante elasticidade. O grafeno é um material bastante resistente e cada vez mais vem se tornando conhecido devido às diversas pesquisas sobre a sua utilização. Em relação à propriedade elétrica, ele possui velocidades relativísticas, ou seja, a velocidade da luz, os elétrons conseguem propagar-se no grafeno quase livremente sem sofrer de desvio ou colisões. Ele possui uma propagação livre nesse caso e tem uma resistividade elétrica baixa. Com relação às propriedades ópticas, o grafeno permite a passagem de 95% da luz incidente, é invisível ao olho nu. Esse comportamento óptico surge da propriedade relativística dos elétrons no grafeno. Isso significa que ao unir diversas folhas de grafeno, é possível produzir um corpo especialmente negro, apropriado para absorver quase toda a radiação que incide sobre ele. Já as propriedades térmicas, ele é um excelente condutor, ele consegue dissipar calor de forma mais rápida e a sua temperatura de fusão chega a 3.851 graus Celsius. Aplicações do grafeno na área de telecomunicações. O grafeno ele pode ser usado na construção de semicondutores,
Com isso, a sua alta condutividade pode proporcionar informações viajando de forma muito rápida pelos componentes. Testes revelam que o polímero de semicondutores conduz a eletricidade muito mais rápido quando são colocados sobre a camada do grafeno do que uma fita de silício. Ele também proporciona uma alta velocidade nas conexões com as transmissões de dados e, consequentemente, ele supera as transmissões da fibra ótica em quase 100 vezes o valor da velocidade da fibra. Ele também está sendo estudado e utilizado para produções de antenas que possam acompanhar essas altas taxas de velocidade nas transmissões de dados. Então, o uso dos semicondutores está aumentando a velocidade com as informações viajam entre os componentes. As altas velocidades nas conexões melhoram o desempenho dessas transmissões. Supera as conexões 100 vezes mais rápidas se for comparada com a transmissão da fibra ótica. E as antenas que são produzidas com o grafeno, elas serão utilizadas para aplicações de telecomunicações, justamente para essas altas velocidades que estão sendo implementadas com o uso do grafeno. Neste artigo foi apresentado o grafeno como um material que está sendo inovador na área de telecomunicações e outros. O grafeno está revolucionando o mundo da nanotecnologia por ser um material com propriedades elétricas e mecânicas excelentes, e com isso também está tornando inovações na área das telecomunicações em geral. Aqui algumas referências do trabalho. Obrigado.